Paz seja convosco, amém? Eu estou aqui meditando neste momento nas epístolas de Paulo a Timóteo. Acabei de ler a epístola de 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu tive a impressão de que Paulo falava aqui para um jovem pregador, para alguém talvez em início de ministério, que precisava de uma orientação para pastorear uma igreja, para direcionar uma obra numa determinada região. E Paulo, preocupado com Timóteo em dar para ele a direção que ele precisava para conduzir aquela obra, que era uma obra grande, Paulo então ele trata com Timóteo na primeira carta dele a Timóteo e dá para ele muitas orientações que certamente contribuíram para o ministério de Timóteo. Eu terminei de ler o primeiro livro de Timóteo e comecei a ler a segunda Timóteo, e logo de imediato eu já comecei a perceber algo aqui no livro na segunda epístola de Paulo aos Timóteo, na segunda carta de Timóteo. Eu tive a sensação, ao ler essa carta, de que agora Paulo falava para um jovem que talvez tivesse batalhado muito no seu ministério, talvez tivesse trabalhado muito para Deus e talvez tenha encontrado nesse tempo de ministério, não sei se meses, se anos, durante todo o tempo de ministério que ele exerceu, Timóteo, eu tenho uma impressão aqui que ele chegou num ponto de talvez ter dito como muitas pessoas dizem nos nossos dias, depois de ter servido a Cristo durante muito tempo, e talvez a pessoa enfrentar tantas batalhas, tantas lutas, às vezes a pessoa chega ao ponto de dizer: basta, eu estou cansado, eu não quero continuar mais não, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu vou ficar, quem sabe, na minha casa, sossegado. Alguns dizem assim: eu vou largar tudo de vez, não quero saber mais de ser cristão, não quero saber mais de servir a Deus, que eu acho que não está valendo a pena. Outros dizem assim: não, eu não vou abandonar Jesus, eu vou continuar com Cristo, vou continuar fazendo a obra de Deus, mas eu vou dar um tempo, eu vou parar um pouco, eu estou muito cansado, não está valendo a pena ficar envolvendo com questões dos outros, com problemas dos outros, com ministério na igreja, com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas, eu sou pastor e sei disso. Antes de ser pastor, eu fui funcionário público e lidava com pessoas também. Eu também sei que não é fácil lidar com pessoas, o ser humano é muito, muito difícil a gente lidar com ele. E aí, às vezes a pessoa diz assim: não, eu estou desanimado com esse negócio, eu acho que não vale a pena, e eu vou parar com isso. Então eu não quero mais continuar. Talvez Timóteo tenha chegado nessa situação na vida dele. Talvez Timóteo ele tenha chegado nesse ponto na vida dele, de olhar para as coisas em volta dele, de olhar para a igreja que ele pastoreava, para a região onde ele pastoreava, de observar as pessoas em volta dele e perceber que essas pessoas não tomavam atitude, não mudavam de vida, não se consertavam. Talvez pensar em algum momento que talvez não estava valendo a pena o que ele estava fazendo, talvez por não estar vendo fruto como ele gostaria de ver, talvez por olhar para si próprio e ver que, quem sabe, ele também estivesse passando por problemas, por dificuldades. Paulo manda ele não tomar mais água pura, mas tomar com um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Quer dizer que Timóteo passava por problema, e talvez ele tivesse, diante de tudo isso, perdendo a vontade, perdendo a sede, perdendo o desejo de servir a Cristo, a vontade de trabalhar, a vontade de exercer o ministério, o chamado dele. Talvez essa fosse a situação que Timóteo estava vivendo naquele momento, quando Paulo, preso lá em Roma, prestes a ser julgado, um risco de morrer a qualquer momento, Paulo se lembra de Timóteo, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever para Timóteo. Talvez alguém tenha dito para ele: Paulo, Timóteo está precisando de um apoio, Timóteo está precisando de uma palavra.
Timóteo está passando por essa ou por aquela situação, é provável que ele soubesse de tudo que estava acontecendo lá, mas isso não tira o fato, não tira não tira o fato de que foi o Espírito Santo que inspirou Paulo nas palavras que ele direcionou para Timóteo. E aí eu começo a ler 2 Timóteo, meus amados, com essa visão. Eu começo a ler 2 Timóteo, enxergando o coração de Timóteo, enxergando a situação que Timóteo vivia, que é muito parecida com a situação que a igreja está vivendo, que os pastores estão vivendo, que os irmãos estão vivendo, que a igreja está vivendo, enfim, e meditando também em tudo que eu vejo em minha volta como pastor, quantas pessoas que estão desanimadas, tem gente que chora e chega na igreja e se derrama e fala, não está valendo a pena, eu não estou vendo o resultado, e a pessoa às vezes quer abandonar tudo. Talvez fosse exatamente isso que Timóteo estava vivendo na vida dele. É assim que eu consigo enxergar ao ler 2 Timóteo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a tratar com Timóteo, ele começa a falar com Timóteo, e logo de imediato, depois de dar abertura na sua carta ali, por volta do versículo 6 em diante, depois de já ter dito para Timóteo, Timóteo, você é um homem de fé, eu vi essa fé na sua avó, eu vi essa fé na sua mãe, e creio que essa fé está em você, você é um chamado de Deus, eu estou orando por você, você não está sozinho, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Deus sempre levanta alguém para interceder por nós, Deus sempre levanta alguém para clamar por nós, alguém para pagar um preço por nós, alguém para orar por nós nas madrugadas. Talvez você está aí angustiado, sofrendo, achando que está sozinho, e tem alguém chorando por você nas madrugadas, alguém intercedendo, quem sabe agora por você, agora, alguém de joelho dobrado, ou quem sabe lá no trabalho, no dia a dia, nos afazeres dele, incomodado por Deus, pelo Espírito Santo, com relação a você. Alguém pensando, Deus, olha para fulano agora, ele precisa sair dessa situação, o Senhor precisa libertá-lo desse quadro que ele está vivendo. E aí Paulo começa a dizer para Timóteo, Timóteo, eu tenho orado por você, eu tenho lembrado de você nas minhas orações, e eu sei que você é um homem de fé, eu sei que você é uma pessoa de fé, eu sei que você recebeu essa mesma fé que a sua família recebeu, que a sua mãe recebeu, que a sua avó recebeu, eu sei que você é um homem de fé, e é por causa disso, Timóteo, que eu estou dizendo para você. Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele disse assim, olha, eu digo para você que você reavive o dom de Deus que há em você. Timóteo, esse dom que está apagando, que a tristeza está corroendo, que os problemas do dia a dia, as perseguições, está tentando tomar de você, Timóteo, reaviva esse dom de Deus que há na sua vida. Não deixe esse dom se apagar, não deixe essa chama se apagar. Reaviva o dom de Deus que há em você. Meu querido, Deus está falando isso muito forte comigo e com você aqui neste momento, porque da mesma forma como Deus dizia para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom de Deus, da mesma forma que Paulo dizia para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você, o Senhor está dizendo para você também, reaviva este dom que há em você. Timóteo recebeu esse dom quando ele foi, quando os líderes da igreja impuseram a mão sobre ele, o presbitério impôs a mão sobre ele. Talvez ninguém tenha imposto as mãos sobre você, mas o Espírito Santo desceu sobre a sua vida. O Espírito Santo desceu sobre você de uma forma especial e te ungiu. Um dia ele te ungiu, um dia ele te revestiu de um poder, de uma autoridade, de uma unção, porque ele te chamou, quem sabe para fazer algo na obra, para pregar, para louvar, para dançar, para cantar, para liderar uma célula, para ganhar almas. Ele te chamou para alguma coisa, talvez te chamou para servir a ele, ele te chamou. E Paulo está dizendo para Timóteo, o Espírito Santo está dizendo para você, reaviva o dom de Deus que há em você.
Lá no versículo 7, Paulo está dizendo para Timóteo que, olha, o Senhor não tem dado para a gente espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor, de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de poder. E ele diz assim, olha, não fuja do dom de Deus que há em você. Não fuja dele, reaviva ele, ao invés de fugir dele, reaviva ele, o dom de Deus que há em você. E não abandone a fé, não abandone a fé, sabe, não se envergonhe do testemunho dessa fé. A partir do versículo 8, Paulo diz para ele, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Ou seja, você vai enfrentar dificuldade, de batalhas, e vai enfrentar lutas, e vai enfrentar calúnias, quem sabe, mas não abandone a fé. E não se envergonhe do testemunho da fé. Não se envergonhe disso. Não abandone isso. Queridos, por causa do chamado nós sofremos aflições. Por causa do chamado nós passamos por lutas. Mas o Senhor, Ele é fiel para nos guardar, para guardar a nossa dedicação no meio dessas tribulações como um depósito para ser sacado no dia da nossa salvação, no dia da vinda do Senhor. Paulo diz isso para Timóteo. Ele diz para ele aqui no versículo 9, olha só, participa do versículo 8, ele diz assim, participa dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça do Senhor, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Por isso estou passando por essas coisas. Por isso estou enfrentando essas batalhas, essas lutas. Mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que aquele em quem eu tenho crido é poderoso para guardar meu depósito. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Todas as vezes que você vai lá no banco, pega um pouquinho do seu salário e deposita lá uma pequena quantidade de dinheiro, o banco tem uma responsabilidade de guardar e somar cada real que você coloca lá, cada centavo que você coloca lá, e você vai depositando e depositando. Um dia você resolve sacar e você chega lá e não pega 1%, 10%, 50%, porque é o direito que você tem, não. Você chega lá e você saca 100% do que você veio depositando durante muito e muito tempo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Senhor é fiel para guardar o nosso depósito. As tribulações, as angústias, as lutas, as batalhas, os sofrimentos, o trabalho, a dedicação, tudo isso é o depósito que a cada dia nós fazemos no Senhor. O depósito que nós fazemos a cada dia. E o dia em que nós poderemos sacar tudo o que nós depositamos já está determinado pelo Senhor. O dia que Jesus voltar vai ser esse grande dia. E você vai sacar com juros e correção monetária todo o depósito que você fez em Cristo Jesus.
A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, diz: eu estou bem certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo: permaneça fiel na fé. E o Espírito Santo continua dizendo para você e para mim: permaneça firme na fé, fiel, guardando as palavras que você recebeu e que te revelaram o caminho. Permaneça fiel na fé, guardando as palavras que você recebeu e que te mostraram o caminho. Eu não sei há quanto tempo você recebeu essas palavras. Há 10, há 15, há 20, há 50, há 60, há 5, há 3, há 2, há 1. Quem sabe há um mês, há poucos dias. Quem sabe no impacto que você teve com Deus, no encontro dos vencedores, encontro com Deus, numa pregação de alguém. Permaneça, mantenha firme na fé, guardando as palavras que você recebeu e que te revelaram o caminho, descortinaram o caminho para você. Permaneça firme nessa fé. Olha só o que ele diz aqui. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. É importante nós entendermos que o Senhor, Ele tem grandes coisas na nossa vida. É importante nós entendermos que nós não estamos nesse mundo por acaso. É importante nós entendermos que nós somos chamados pelo Senhor e que o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, Ele é maior do que nós imaginamos. É por isso que Paulo continua dizendo para Timóteo: Timóteo, não é hora de abandonar, não é hora de parar, não é hora de desanimar, é hora de continuar. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, ou seja, permaneça na graça recebida. Se nós continuarmos a leitura, diz assim: olha, e aquilo que você recebeu de mim, ou do Senhor, a graça que você recebeu, a palavra que você recebeu, transmita a outras pessoas, para que essas outras pessoas transmitam também para outras tantas pessoas. A salvação é um dom que nós recebemos, que não é só para nós. E nós temos a função de permanecer nela e nessa palavra e transmitir para outras pessoas, para essas pessoas transmitirem para outras pessoas, para que as futuras gerações possam receber o que nós também recebemos e serem salvos como nós também fomos salvos. Lá pelo versículo 3 e 4 em diante, Paulo continua dizendo: permanece na batalha como um bom soldado, não se envolvendo com coisas desse mundo que possa fazer você desistir de caminhar. O seu alvo é satisfazer a Cristo. Não se envolva com coisas que vai impedir você de caminhar. Tem muita coisa aí procurando impedir o servo de Deus de caminhar. Tem muitas coisas procurando te impedir, meu querido, minha querida, de caminhar. E Paulo diz: olha só, permanece na batalha como um bom soldado. Soldados em batalha não se embaraçam com coisas dessa vida.
Eles não se prendem nas coisas dessa vida, eles não se envolvem com coisas que possam parar a batalha deles. Eles precisam caminhar e caminhar e caminhar sempre, porque eles têm um alvo, e o alvo deles é satisfazer a Cristo. Independente da batalha, independente da luta que você está vivendo, permanece como um bom soldado. Não se envolva com coisa dessa vida. Aqui, não se envolva. O diabo está te oferecendo um caminhão de coisas. Ele está te oferecendo um mundo de coisas, mas ele fez isso com Jesus. Não se envolva com as coisas dessa vida, as coisas que impedem você de caminhar, porque o nosso alvo não é agradar a nós mesmos, nem agradar as pessoas em nossa volta. O nosso alvo é agradar aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, ou seja, Jesus Cristo. As lutas e as dificuldades que nós vivemos na nossa vida, elas vão gerar benefícios para nós em termos de vitória pessoal e salvação para as pessoas que o Senhor vai alcançar através da nossa vida. Então, as lutas não são para nos parar. Se nós participarmos das lutas e das tribulações, das dificuldades por causa de Jesus, por amor a Jesus, se participarmos das lutas e das dificuldades por amor a Ele, nós também vamos participar com Ele das recompensas. Se você sofre por amor a Cristo, se você está atribulado por amor a Cristo e não larga mão disso, se você passa por dificuldade, mas não abre mão da sua fé, se você continua fiel a Deus mesmo diante das circunstâncias ruins que estão em sua volta, você está participando das lutas e das tribulações como Paulo, como Jesus passou, como as pessoas que foram fiéis passaram. E se você participa das lutas e tribulações por causa de Cristo, você vai participar também com Jesus das recompensas. Por isso, meu querido, não perca mais tempo. Não perca tempo com este mundo. Não perca tempo com as mentiras, com os enganos, com as contendas. Se aplica a verdade, se aplica a palavra e pronto. Isso que importa. É ficar na palavra, é ficar na verdade, é ficar em Jesus. É isso o que importa. Pronto. Ah, pastor, mas eu estou assim por causa dos maus exemplos na igreja. Pessoa que me desaponta, que me chateia, que não dá ouvido à pregação, que não muda de vida, que não se conserta, pessoas que não ouvem o que a gente fala, ou que a igreja ensina de uma forma, faz tudo errado. Irmão, tem tanta gente dando mau exemplo. Meu Deus, a gente fica tão triste com as coisas que a gente tem visto por aí afora. É verdade isso, é verdade. Mas o que a Bíblia diz com relação a isso? Com relação aos maus exemplos da igreja? A Bíblia diz, Paulo ele mostra isso para Timóteo, lá no capítulo 2, por volta do versículo 20 e 21, ele diz que os maus exemplos eles sempre vão haver, sempre vai ter mau exemplo. Existem aqueles que são para honra, Jesus fala do trigo, e existem aqueles que são para desonra, Jesus fala do joio. Cabe a cada pessoa escolher o que ela quer ser, se ela quer ser trigo, ou se ela quer ser joio, se ela quer ser vaso para honra, ou se ela quer ser vaso para desonra. Cabe a cada um escolher aquilo que ele quer ser. Não cabe a mim decidir, nem cabe a você. Cabe a nós pregarmos a verdade, anunciarmos a verdade, falar a palavra, sabe? Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui com um coração aberto, com muita sinceridade, que a pessoa vai ouvir e decidir se ela vai dar ouvidos, se ela vai praticar ou não. É problema dela. Que o sangue dela não caia sobre a nossa cabeça por deixarmos de anunciar, por deixarmos de falar. Agora, não estou dizendo aqui que a gente não se importa, nosso coração fica muito triste, fica assim muito aborrecido de ver as pessoas tomarem a decisão errada. Nosso coração fica muito aborrecido de ver as pessoas não dar ouvidos para a palavra, não querer mudar. A gente fica muito chateado com isso.
Mas não cabe a gente decidir, não. É cada pessoa que tem que decidir o que ele quer. Agora, cabe a mim e a você sermos fiéis, permanecermos fiéis, independente de tudo. Eu não vou me deixar levar pelo mau exemplo dos outros. Eu não vou parar de caminhar porque alguém não quer caminhar. Eu vou ficar muito triste porque não quer caminhar, mas eu vou ser fiel. É isso que Deus espera de mim e de você. Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo, na sequência, lá no versículo 22, versículo 23, ele diz para Timóteo tomar cuidado e não se envolver com as paixões da juventude. Eu queria só abrir um parênteses nisso aqui, para tratar do que, na verdade, ele fala, não é nenhum parênteses, está dentro da realidade do que ele está falando aqui. Ele fala para a gente tomar cuidado com as paixões da juventude. Aqui eu precisaria de mais uma hora para poder falar dessas paixões da juventude. Mas, na realidade, nós já conseguimos compreender muito bem a respeito de que o apóstolo Paulo está falando. A gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo com os nossos jovens porque eles estão se entregando. Com muitas pessoas, não são só os nossos jovens, não. Muitas pessoas que estão se entregando, estão se rendendo às paixões da juventude. Alguns que nem são tão jovens mais, mas estão se rendendo às paixões da juventude. Vício, sexo livre, sabe, a imoralidade, a promiscuidade, sabe, está destruindo a vida de muitos cristãos. Tem muitas pessoas que não conseguem se firmar por causa da vida sexual, da vida íntima, da vida sentimental, traição, é uma pegação, pega todo mundo e tudo mais. Paulo diz assim, olha, cuidado com as paixões da juventude. Cuidado com as paixões da juventude, toma cuidado. Muito cuidado. Tem muita gente que está se desviando. E tem muita gente na igreja que parece ser fiel, que parece ser homem de Deus, que parece ser mulher de Deus, mas está inflamado nas paixões da juventude. Muitos casais de namorado na igreja, tocando, cantando, pregando, direcionando o trabalho na igreja, jovens, rapazes e moças que estão tendo uma vida sexual ativa, sem nenhum pingo de remorso. Paixão da juventude. Muitos que se rendem às paixões desse mundo como se não fossem servos de Deus, como se fossem pessoas do mundo. Nós não somos mais esse mundo, não pertencemos mais a esse mundo. Nós não podemos viver como o mundo vive. O mundo não é mais padrão para mim e para você. Foge das paixões da juventude, seu namoro tem que ser diferente. Tem homens e mulheres que são ministros na casa de Deus, que estão tendo um relacionamento extraconjugal, traindo o seu marido, traindo a sua esposa e ainda tentando se justificar, achando que está tudo certinho. Não brinca com Deus, não. Não brinca com Deus. Deus está vendo tudo isso. E Ele vai cobrar isso de você. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia. E Ele pode te perdoar se você se arrepender. Mas o diabo também está vendo. Ele quer te pegar. Ele já te pegou. E se você não tomar cuidado, essa situação vai ficar pior do que você está imaginando. Então toma uma atitude. E toma uma atitude já. Não demora a tomar essa atitude. Pastor, nós precisamos de tomar uma atitude com essas pessoas, expulsá-las da igreja, colocar elas para fora da igreja, estão envergonhando o evangelho. Sabe qual que é a atitude que a gente tem que ter com os rebeldes?
segundo Paulo fala para Timóteo, e o que eu creio já de longa data, eu procuro agir dessa forma. Paulo diz lá no versículo 24 e 26 do capítulo 2, ele diz que a nossa atitude para com os rebeldes, ela é de repreensão e disciplina em amor e mansidão. Sabe por quê? Porque esse que é rebelde hoje e problemático, esse que está envergonhando o nome de Deus e da igreja, esse que está vivendo uma vida fora da presença do Senhor, fingindo que é crente e não é, essa pessoa também precisa de ser salva. E Jesus tem um plano de salvação com ela. Jesus quer restaurar ela dessa situação. E amanhã, quem sabe hoje mesmo, ou talvez daqui a alguns anos, essa pessoa pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus aqui. Você pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Basta você querer isso. Basta você querer. O mundo que nós vivemos é um mundo complicado. Lá no capítulo 3, de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele fala de um tanto de coisa que está acontecendo nos nossos dias, a corrupção do gênero humano. Ele disse assim: olha, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parecendo ser crente, mas não sendo, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo diz que o mundo, a corrupção no mundo, ela iria chegar a tal ponto, eu acredito que na época dele já havia isso, mas ia chegar a tal ponto que as pessoas iam se afastar completamente de Deus, fingindo piedade, fingindo justiça, fingindo ser homem e mulher de Deus, eles iam se afastar completamente de Deus. E o que me dói é ver que essa palavra se cumpre. E muitas pessoas na igreja estão vivendo isso. Às vezes a pessoa aqui na igreja, ela é uma bênção, mas ela por trás tem uma máscara. E por trás dessa máscara, essa pessoa está encaixada nessas palavras que Paulo mencionou aqui no capítulo 3. A pessoa está por trás disso. Versículos 6 e 7, que olha, pois entre esses se encontram os que penetram, olha isso, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, olha o que a Bíblia diz, mulherinhas, olha o termo, mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele não está falando de pessoa mundana. Ele não está falando de pessoas que não ouvem a pregação. Ele não está falando de pessoa que não conhece Deus, embora lá fora existam muitas, mas lá fora a gente já sabe que existe. Ele está falando de pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aí existem aqueles que estão em busca dessas mulherinhas nos dias de hoje. Deixa eu abrir mais um parênteses. Eu fico observando como os jovens, os rapazes, estão em busca de mulheres que não são mulheres sérias. Eles têm prazer em procurar mulheres que não são mulheres sérias. Então, quando tem uma menina que é extremamente séria, ela fica, deixa eu usar uma palavra aqui um pouco rude no caso, né? um pouco até mesmo pesada, mas ela fica como é que é a palavra? Eu perdi a palavra aqui. Ela não consegue um namorado,
não consegue uma pessoa para ficar com ela, para namorar com ela, porque ela quer casar, ela é séria, ela não quer sexo fácil. Ela quer se casar, constituir família. Aí, como ela é séria, os rapazes não a procuram, porque ela não vai dar para eles o que eles querem enquanto eles não se casarem. Aí eles não querem essas meninas sérias. Eu não estou dizendo que você que está namorando, nova e tudo mais, está namorando, não é sério. Eu não estou dizendo isso, não. Não estou generalizando, não. Só estou dizendo que os rapazes, na sua maioria, não procuram as mulheres sérias. Quando elas são sérias, normalmente elas ficam de lado e não arrumam namorado facilmente. As pessoas não querem menina séria. Os rapazes não querem menina séria. Eles querem meninas que se entreguem para eles. Eles não querem namorar. Eles querem ter um relacionamento mais íntimo com as moças, mesmo sendo cristãs. Então eles vão procurar aquelas que vão dar o que eles querem. É por isso que você, moça, tem que se preservar. Você, moça, eu não estou falando mal de você que é membro da igreja, que é uma serva de Deus, que está namorando de jeito nenhum, porque tem muita menina séria namorando, graças a Deus que tem rapaz inteligente que te achou e que está valorizando isso. Muita moça na igreja namorando e são meninas sérias. Mas tem muitos rapazes que não procuram meninas sérias, porque eles sabem que não vão ter o que eles querem. Então, moça, aqui, fala para esse rapaz: o que você quer comigo? Cama? Vamos casar. Me assume. Seja meu marido, eu vou ser sua esposa. E aí você vai ter direitos como marido e deveres e obrigações. Você quer? Paulo manda a gente tomar cuidado com as paixões da juventude. Você tem que tomar cuidado com isso. E ele nos fala a respeito da corrupção do gênero humano. Versículos 6 e 7 fala dessa questão da facilidade, da sedução e do sexo fácil. Mas o apóstolo Paulo também deixa subentendido aqui no versículo 8 e 9 que o fim dessas pessoas está próximo. O fim desses que se entregam a tudo que o mundo está oferecendo, Paulo diz que esse fim está próximo. Presta atenção nisso. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos, ou seja, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a insensatez daqueles. Aí Paulo, ele passa a dar uma orientação quanto ao fato de nós nos protegermos com relação a essas coisas que estão vindo por aí afora. Ele diz para Timóteo o seguinte, no versículo 10 em diante, ele fala assim: Timóteo, siga o exemplo dos fiéis, siga o exemplo daquelas pessoas que são fiéis a Deus. Então, se você seguir o exemplo dos fiéis, você vai receber também a fidelidade de Deus com você, da mesma forma que Deus foi fiel com eles. Todos aqueles que querem ser de Deus, eles serão perseguidos. Os que querem viver enganando e sendo enganados por aí afora, vão sofrer consequência disso. Mas aqueles que são de Deus e querem viver para Deus, eles serão perseguidos. Mas a recompensa, ela vem, é do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo para Timóteo: você permanece fiel e dedicado, apesar das lutas e perseguições, das fraquezas e dificuldades. Fica firme, versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu querido, minha querida, fica firme, inabalado, não abre mão da sua fé, da sua confiança no Deus do impossível, no Deus que faz coisas grandes, coisas maravilhosas. Não abra mão da sua fé, permanece fiel e dedicado, apesar das lutas, apesar das perseguições, das fraquezas que você tem sentido, das dificuldades. Fica firme no seu chamado. E para encerrar aqui, o apóstolo Paulo lhe diz o seguinte, essa palavra mexe muito comigo. Ele diz assim, olha, conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Ainda que esteja difícil, ainda que não esteja fácil, ainda que as tribulações sejam muitas, que as lutas sejam muitas, que as batalhas sejam muitas, que a tentação seja muita, ainda que você esteja com vontade de chutar o balde, não pare. Cumpre fielmente o seu ministério, porque vai chegar o tempo da recompensa e o Senhor vai te honrar, e aquilo que você tem depositado você vai sacar com uma abundância em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, eu oro com esse irmão e com essa irmã que está ouvindo essa palavra. Essa palavra, Pai amado, que falou forte no meu coração nessa manhã e que está falando também no coração dessa pessoa que está ouvindo. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar essa vida e ajudá-la a superar essas dificuldades. Esse irmão que está fraco, está abatido, coloque ele de pé. Essa pessoa que está angustiada, Pai, desperta ela e ajuda ela, Pai, independente das circunstâncias, a permanecer fiel ao Senhor. Porque nós não dependemos de milagre para te servir e nem de estar bem para te servir. Nós dependemos do Senhor simplesmente, Pai. Então cubra a vida dos seus filhos, abençoa eles, dê vitória para eles, em nome de Jesus. Deus te abençoe.